cair no engano de colocar o urgente antes do importante. Porque senão vai começar a aparecer um monte de urgente na minha vida, e o importante é produzir aquilo para o qual eu nasci, realizar o meu sonho, dar o recado da minha alma para o mundo. Isso é o importante, eu não posso passar nada na frente. Então, aconteça o que acontecer, tal horário eu vou estar sentado e escrevendo. Oi, gente. Tô eu aqui gravando no domingo à noite. Me comprometi comigo mesma, com alguns amigos, de atualizar aqui o canal, espero que algumas vezes por mês. E tô sem roteiro também, vou falar o que vier na mente. A ideia é ser uma conversa leve. E quando eu pensei na ideia desse canal, é realmente como se eu estivesse conversando com algum amigo meu. Esse final de semana eu tirei bem para recarregar minhas energias e eu às vezes trabalho final de semana também, né? E esse eu realmente senti que eu precisava tirar pra mim, assim, pra descansar. Ontem eu tive terapia, eu e ela conversamos sobre a questão de nutrir, como se nutrir, né? Não só na parte de alimento mesmo, ter aquele glow up que o pessoal gosta tanto de falar aqui no YouTube. E a minha ideia é trazer coisas simples que são aplicáveis, né, que eu estou aplicando as últimas semanas. O primeiro desafio que a minha psicóloga passou foi nutricionista. Foi o que eu mais demorei para cumprir e eu agendei e reagendei, acho que umas 3 vezes eu consulto. Eu acho que a nutricionista devia estar pensando que eu realmente não queria consultar. Mas deu tudo certo, eu fiz a consulta. Ela comentou que a minha alimentação é boa, mas é pequenos ajustes que eu vou ter que fazer, né? Por exemplo, consumir mais fruta, não beliscar. E, e não adianta, né? A gente não tem muito como fugir da nutrição. Eu não gosto de nada muito restrito, então eu achei bacana que ela colocou, por exemplo, em vez de ser balança, utilizar colheres, tamanho da mão. Então eu acredito que isso já vai facilitar para eu conseguir seguir. Meu Deus, não para de passar avião. Paciência. Outros desafios que ela me passou também foi a questão de fazer atividades no ar livre, porque eu comentei pra ela que eu tava um pouco chateada comigo mesma, que eu não tava fazendo cardio. Eu sou ratinha de academia, mas uma ratinha que não é muito fã de cardio, mas tô trabalhando nisso. Aí ela comentou pra eu fazer no ar livre, procurar fazer com um familiar, procurar fazer com algum amigo, já aproveitar pra conversar. E eu tô conseguindo. Outra questão também é eu voltar pro yoga, que é algo que eu relatei pra ela, que eu conversei com algumas amigas nas minhas férias que fazem yoga e que eu tava sentindo falta, tava me sentindo assim muito rígida, muito duro, muito durona, assim, muito travadona. Travadona, então é isso aí. Acho que travadona descreve. E eu já sou praticante de meditação faz alguns anos. Procuro meditar todo dia. Eu medito às vezes antes de dormir, às vezes quando eu acordo. E, nossa, é incrível, assim, o poder da meditação pra a gente colocar a nossa cabeça no lugar, conseguir começar o dia de forma mais tranquila, mais fluido, mais centrado mesmo. Agora, uma dica pessoal que eu ando aplicando é na hora que a gente tá treinando, fazer como se fosse uma meditação na musculação. Vamos supor que você tá ali fazendo um exercício para quadríceps. Você ficar pensando só no músculo e enquanto que conta ali o tempo, né? No caso, as séries e... Perdão, as repetições, né? E focar só naquele músculo. Tipo, tirar todo... Tentar, né? Tirar todo o pensamento do que tá
acontecendo na tua vida pessoal, do que alguém te falou, e focar só naquele músculo, enquanto você tá ali contando, tipo, 1, 2, 3. Gente, assim, pra mim, antes isso era impossível, porque eu admito que eu treinava, tipo, tanto faz. Aí, desde que eu tô focada, hoje em dia eu tô treinando menos, eu tô treinando no meu horário de almoço, ali dá o quê? 30, 40 minutos. E eu tô percebendo muito mais resultado do que quando eu fazia horas na academia. Então, realmente, você estar presente no que você tá fazendo faz diferença em qualquer coisa. Agora, eu me lembrei de um vídeo da professora Lúcia Helena, que ela comenta uma história que um aprendiz pergunta pro mestre, né, o mestre budista, como é que ele era tão bom em tudo que ele fazia. E nessa hora ele tava cortando uma laranja. E ele comenta que enquanto que ele tá cortando a laranja, ele tá apenas cortando a laranja. Então ele seria o melhor em cortar a laranja. Eu vou deixar também algumas playlists que eu escuto pra treinar, pra dar aquele up de manhã. Eu acredito que a música é uma das formas mais rápidas e mais gostosas de aumentar a nossa frequência, pra gente ter realmente a nossa trilha sonora para o dia a dia. Espero que vocês gostem. Olha quem veio. Ai. Oi, gente. Outro ponto legal da terapia de ontem, que eu acredito que seja significativo para você refletir também, é que a gente não pode ficar comparando o nosso nível de energia com de quando a gente era adolescente. Porque a gente às vezes fica frustrado, né? Meu Deus, eu fazia tanta coisa, eu me interessava por tantas pessoas. E é natural, né? Na vida adulta, a gente acabar focando a nossa energia em outras coisas, ou até mais pra nós. E tá tudo bem, né? Eu não sei se mais alguém se identifica com essa questão de fazer as coisas se for desafiado. Então fica aí o questionamento. Eu tive esse desafio em relação à minha alimentação, tive desafio em relação aos esportes, então acredito que cada um sabe, né, o que tá ali no dia a dia que não tá tão bacana, que pode trazer melhorias. Agora eu vou me fazer alguns desafios também mais relacionados para a parte de finanças, que eu inclusive tenho alguns cursos e é algo que eu sei que eu tenho que melhorar em mim. E em relação a alguns hobbies também que eu tô querendo colocar em prática faz algum tempo. Acredito que é sobre isso, né? A vida precisa realmente dessas pequenas vitórias pro dia a dia, pra gente também conseguir ver graça nas coisas e também não achar que a gente tá tão estagnado no fim. Quando eu tô terminando de gravar o vídeo que eu percebo que eu não me apresentei. Eu me chamo Tayla, eu tenho 31 anos, eu sou gaúcha e eu atualmente moro em Curitiba. E é isso, gente. A ideia desse vídeo era realmente trazer algumas vivências pra vocês também. Que a nossa vida seja cada vez mais incrível e que a gente consiga fluir em todos os âmbitos. Um beijo. Fiquem bem.